Hoje nós vamos falar com a Michele e estamos nesse mês de falarmos sobre a metodologia da Royal, né? Sempre às sextas-feiras às 18 horas nós tratamos aqui sobre assuntos de pedagogia mesmo, assuntos de estudos, de escola, o Espaço Dança e Vida, que existe há 35 anos. Eu trabalho lá com uma metodologia somando várias vertentes dos estudos em psicologia, psicomotricidade e propriamente as metodologias na dança, de balé, de jazz, etc. Então, esse momento aqui é um momento de trocar ideia, de trazer luz acerca desses assuntos pedagógicos, né? Assuntos relativos à educação e principalmente a dança enquanto veículo comunicador e a dança em escolas, a dança em colégios, não só dança em escolas de dança, não é verdade? Em academias, mas a dança como formadora. E todas as sextas, 18 horas, estamos aqui falando sobre isso, trazendo estes temas. Os outros meses falamos de dança educativa, né? Trouxemos até a Marta Scarpato, que trouxe o método da dança educativa para o Brasil, professores, educadores, pedagogos que aplicam, né, essa metodologia extremamente importante. Falamos de psicobalé, trouxe a Maria Cristina, uma psicóloga conceituada, formada em Portugal, que ela também trabalha nessa vertente de educação através da dança. Movimento corporal é tudo, né? Na vida da gente. Através do movimento corporal nós nos comunicamos com as pessoas. E é de extrema importância que nós cuidemos do nosso corpo e dessa qualidade do nosso movimento, né? E a dança nos traz isso. E esse mês estamos falando da metodologia clássica, que é a metodologia do Royal Academy, que é uma metodologia inglesa, né, para as pessoas que estão chegando aí, novas, tal, que não sabem ainda. É uma metodologia inglesa sobre a técnica do balé clássico. E hoje nós vamos falar com a Michele, que é pedagoga e é uma professora registrada dessa metodologia da Royal, né? E estamos esperando aí a Michele. Já vamos subi-la. Aí, Michele. Tudo bem, Tudo bem, hello. querida? Oi, Você está me gente. ouvindo? Sim, você tá me ouvindo? Estou ouvindo. Sim. Então, estava eu aqui apresentando você, né, como um encerramento desse mês, né, que estamos falando sobre a metodologia Arroio e você como pedagoga que é e também professora registrada da Arroio, dando hoje aqui o seu olhar, trazendo seu olhar, sua visão sobre essa metodologia tão importante que está assim no mundo inteiro, não é verdade? Então, Sim. Michele, eu sempre começo aqui solicitando, né, que o nosso convidado, a nossa convidada, fale um pouquinho de si, da sua vida, como chegou até aqui, como chegou, né, a entrar nessa metodologia e ser essa professora registrada, enfim, contar um pouquinho dessa história até aqui. Certo. Boa tarde a todos, boa tarde, Elô. Então, gente, eu comecei na dança, né? Muito pequena, com 7 anos, entrei no jazz. Fiz um tempo de jazz, uns anos, e aí depois a professora acabou não continuando naquele lugar e eu fui para a Escola Municipal de Dança de Ribeirão Pires. Né? Tava tendo uma audição para entrar na escola municipal e eu tinha parentes que já faziam aula lá, e aí eu fui fazer a audição. Aí eu fiz a audição, que era um teste físico, de observação mesmo, para saber até o nível qual ficaria melhor para cada idade, né?
E aí eu fiz esse teste. Aí quando eu fiz essa audição, fui para um grupo e comecei a estudar as aulas de balé clássico na escola municipal. E que na época era a direção do Luiz, o Luiz que dirigia a escola municipal de Ribeirão, né? E aí lá eu comecei a estudar. Na escola municipal a gente tinha aulas livres e a gente tinha umas aulas preparatórias para os exames da Royal, né? Como eu já era mais velha, eu tinha 11 anos, eu entrei no Grade 3, no terceiro grau. E comecei a me preparar para os exames, fiz avaliações e tudo mais. E aí teve o exame oficial da Royal Academy. Como era o meu primeiro exame, eu acabei fiz o exame de Class Award, que é o exame de aula de apresentação, né? Que é um exame que não tem uma avaliação de nota, ele é uma avaliação conceitual. E foi muito legal essa experiência que eu fiz do exame, por conta que quando eu terminei o exame, a examinadora chegou pro Luiz, né? E ela perguntou por que eu tinha feito aquele exame de conceito e não o de nota. E ele explicou que era o meu primeiro exame, eu não tinha experiência com a Royal Academy, que como primeiro exame era mais aconselho que eu fizesse esse, né? Aí ela falou, nossa, porque ela estava muito bem preparada, poderia ter feito o exame de nota. E falou isso pro Luiz. E aí depois o Luiz veio me falar, fiquei super feliz, né? Fiquei muito contente, porque você fala, nossa, primeira avaliação de um exame internacional, Travou. e a examinadora te elogia. Voltou? E aí? Acho que agora foi. Vamos lá. A internet, né? Às vezes a internet. Bom, você estava dizendo que a examinadora, então, perguntou por que você não fez o exame de notas e sim o conceitual. E você estava bem nessa explicação, né? Pode seguir daí, por gentileza. Então, aí o Luiz explicou que era o meu primeiro exame, que eu não tinha experiência com os estudos da Royal Academy, né? E ele achou por bem fazer essa avaliação. E aí ela elogiou, ela falou, não, ela está super bem preparada, poderia ter feito de nota, elogiou o trabalho do Luiz, professores que davam aula para mim junto com ele na época, né? E ele veio me falar, e eu fiquei super radiante, né? Muito feliz, porque eu falei, nossa, primeira vez um exame que é com uma examinadora que é de fora do país, e eu levar um elogio entre tantos alunos, né? Isso é muito legal, foi bem bacana. E aí eu comecei o processo de estudos dentro da escola municipal junto com a Royal Academy, né? Desenvolvendo os processos. Sim. Então, conforme foram passando os anos, eu ia fazendo os exames de graduação. Então, fiz o Grade 3, depois o 4, o 5, fui fazendo. Depois de um determinado tempo, que a gente vai tendo dentro da escola, a gente vai sendo convidado, conforme você vai tendo sucesso nos exames, né? Pela escola municipal, a gente foi convidado a ser estagiário junto com a escola. E aí, nesse processo de estágio, a gente auxilia o professor naquela classe que você acabou de fazer o exame. Então, isso também era muito bacana, do processo que eu aprendi, né? Então, eu comecei a auxiliar os professores, no geral, a gente auxiliava com o som, auxiliava a demonstrar como a gente tinha acabado de fazer o exame, então a gente demonstrava a sequência para o professor e explicando no nosso corpo para os alunos o que ele gostaria que fosse feito, né? Que fosse mostrado. Então, isso era bem bacana. E aí a gente tinha todo o processo de preparação. Então, a gente participava da reunião com o professor, de toda a parte de professor mesmo, para a gente aprender como um estagiário. Isso era muito, muito bom, um aprendizado muito grande, né? Que você vai conhecendo o processo todo que vai funcionando. E aí eu fui seguindo. Então, assim, como era a escola municipal, tipo como a escola municipal de São Paulo, né? Sim. Aqui é a mesma coisa, né? A gente tinha que ter o apoio dos meus pais foi muito importante nesse processo, né? Porque eu ficava bastante tempo na escola, então era muito legal que eles
ajudavam, incentivavam. E aí teve uma época que a minha mãe trabalhou junto com a escola, né? Então, assim, eu tenho muito para ela por conta Muito disso, bom. né? Incentivou todo o trabalho, toda a formação, assim, essa parte ela incentivou bastante, né? Que bacana. Mas aí Michele, você colocou uma coisa muito legal, interessante, que eu gostei muito. Até o Luiz teceu um comentário aí, questão de oportunidade de incentivo, né? Essa questão que o mentor, que o professor tem esse cuidado dentro da metodologia com essa questão emocional do aluno, né? Cuidar do emocional, porque antes de tudo é um ser humano ali na sua frente. Eu sempre falo muito isso, porque as pessoas às vezes confundem um pouco os papéis, né? E acha que uma pessoa é aquele papel que ela está representando, ou é um professor, ou é um aluno, ou é um diretor, ou é uma mãe, ou é um pai, ou é um filho. A gente representa papéis na nossa vida, não é verdade? E tem pessoas que, às vezes, principalmente no âmbito profissional, vê como uma coisa difícil olhar aquela pessoa como um ser humano e fica olhando como papel e só quer tratar de assuntos relevantes e coerentes e que tem a ver com o papel. E às vezes deixa de respeitar um pouco a pessoa humana que está ali, né? Enfim. Então, eu tenho muito esse cuidado no espaço Dance Vida. Sempre tive, desde que montei, tenho esse cuidado. Todos são seres humanos, todos são pessoas, né? Antes de serem alunos. E eu vejo que a Royal tem isso e o Luiz teve esse cuidado com você. Achei bem interessante isto. E, ao mesmo tempo, você colocou também o fato de estágio, né? Você podia só falar um pouquinho desse estágio, porque eu achei interessante também, que nós também fazemos estágios lá, com as nossas alunas que vão chegando a se formar. Explicar um pouquinho essa questão do estágio, quanto ele é bom, os benefícios que esse estágio pode trazer. Sim, então, a parte do estágio, ela é bacana, porque que nem eu estava falando, a gente ia auxiliando os professores nos exames que a gente tinha acabado de fazer. Então, quando você vira o estagiário, né, você, por exemplo, eu fiz o Grade 5, então eu auxiliava os alunos da classe que iam fazer o Grade 5 no ano seguinte. E aí o professor me usava de modelo para mostrar uma sequência, para os alunos verem como era aquela sequência, porque eles estavam aprendendo, para auxiliar com as músicas, para auxiliar com a parte de geral, de ajudar os alunos a dar um suporte, a tirar a dúvida, às vezes, dos alunos, que eles ficam ansiosos, a gente fica ansioso, né, como aluno, em querer aprender o processo, o passo, a sequência, e aí a gente ajudava os alunos nessa parte também. Né? Ajudava e aprendia duas vezes, né, Michele? Sim, porque reforçava a sua aprendizagem, né? Exato. E você aprendia, a partir do momento que você estava ali aprendendo reforçando isso, você ia aprendendo como que você falava, como que aquela pessoa entendia, né? A forma que você ia conversando com aquele adolescente, com aquela criança, que às vezes tinha a mesma idade que a sua, ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Que a gente era um pouquinho mais velho. Então, mas era muito próximo. Então, isso era muito bacana, assim, a experiência na prática, né? Você vai treinando e vai aprendendo. Sim. Você aprende novamente, você adquire prática, você tem a oportunidade de, com outro olhar, perceber o seu professor ministrando aula, né? Você tem outro tipo de aprendizagem, porque naquele momento você não está sendo aluno propriamente, né? Então você também está ali com outro olhar, olhar de estagiário. E é muito importante estágio. E eu gosto muito que a Royal tem essa questão. Não são todas as metodologias que tem isso, né? Que traz essa questão do estágio. Legal. E Michele, eu queria te perguntar uma coisa. Por exemplo, essa formação, né? Ser professora registrada da Royal, uma formação internacional. O que você pode falar pra gente, assim, o que ela agregou na sua vida, qual o valor que ela trouxe, o valor agregado assim, que ela trouxe para a sua vida, quais são as oportunidades, o que foi que aconteceu, o que você vê, como você enxerga enquanto professora esse agregador de valor que a Royal, né, traz para as pessoas?
Certo. Então, a Royal Academy te dá uma visão de mundo muito grande, né? Por conta dela Sim. estar em vários países desenvolvendo o trabalho todo. Então, você tem contato com as examinadoras, né? Mesmo fazendo o exame, você sabe que aquela examinadora é de outro país, você tem contato com a língua, que normalmente elas falam o exame todo em inglês. Então, você tem aquele contato com a sonorização da língua, você vai aprendendo essa questão também. E aí, a formação é muito ampla, então você tem a oportunidade de ser bailarino profissional, você tem a oportunidade de ser professor, você tem a oportunidade de ser examinador, tutor, mentor, dentro do processo da Royal Academy. Então, ela te traz uma formação muito, muito repleta de oportunidades, né? E aí, para você ter uma ideia, a formação de professor, ela é uma formação de faculdade. Ela é a formação da faculdade, é a faculdade da Royal Academy, que é o que a gente chama hoje de CBTS. Né? CBTS. Quando eu fiz, era o Teacher Certificate, que era o TC. Hoje é o CBTS, que é Certificate in Ballet Teaching Studies, que quer dizer Certificado de Estudos de Ensino de Balé. Né? Então, eles vão, ao longo dos anos, eles vão complementando as coisas e vão modificando um pouquinho. Então, esse certificado de balé é a formação da faculdade da Royal Academy. É uma faculdade reconhecida para você poder dar aulas, de balé clássico, você dar aulas de dança, dentro de outras faculdades, no Brasil, fora do Brasil. No Brasil, a gente dá as aulas nas escolas, mas com essa formação da Royal Academy, a gente pode dar aulas em outras faculdades fora do Brasil, no curso de dança. Isso é bem interessante. Então, só para ver... Só para ver se eu entendi, Michele. Então, eu achei isso bem interessante. Se você faz o CBTS, que é a faculdade do ensino da metodologia da Royal, você consegue em qualquer país, você consegue ministrar aula de dança em faculdade, é isso? Pode. Você pode dar aula, trabalhar com a parte de dança dentro da faculdade. Isso não no Brasil, né? Por conta do que o Brasil tem algumas outras leis da parte educacional, mas fora do Brasil, a Royal Academy, ela tem fora do Brasil, a Royal Academy tem toda a adequação com o ensino regular, né? Mas por conta de ser um curso estrangeiro, no Brasil, essa questão das faculdades é um pouquinho diferente, né? A gente tem que agregar com uma formação do Brasil, assim como qualquer formação, né? Medicina, quem faz medicina em Cuba, chega aqui tem que fazer me fugiu o nome. Uma readequação do currículo para poder trabalhar com a medicina aqui, para poder dar aula com a medicina aqui. Isso foi bem interessante, porque você vê, são vários os caminhos que a Royal abre, várias portas, não é verdade? Você, fazendo o CBTS, você pode trabalhar com dança, ser professora de dança, pode ministrar aula fora do país. É devido às nossas leis, ok, que você não faz isso aqui, mas, enfim, existe essa oportunidade aí fora e às vezes a pessoa entrou numa escola de dança por amor à dança, quer fazer dança, quando vê essa metodologia Royal aplicada, a pessoa vai chegando nisso e nem, às vezes, lá no começo nem pensava. Então, é muito interessante que as pessoas saibam que isso existe, que isso acontece, porque não é toda a metodologia que tem, né, Michele? Exatamente. Que bom. Michele, eu queria te fazer uma pergunta agora. Eu sempre trago isto, que é uma vertente minha, eu gosto muito, é nisso que eu embaso, né, a parte didática do Espaço Dança e Vida, que é todo o corpo dança, né? Eu gosto de entender que o ser humano é um ser dançante, ele não é um ser isolado, pausado, né? Ele não veio ao mundo para estar parado, né? Nós viemos ao mundo para nos movimentarmos, para nos movermos.
Por isso que a dança ela é tão rica, porque ela traz isso. E nós sabemos que principalmente a linha do balé clássico precisa um corpo longilíneo, enfim, essas questões todas que a gente sabe. Mas o que você poderia dizer disso dentro da metodologia da Royal? Porque parece que a Royal também já foi dito aqui, eu queria o seu olhar sobre isso, né? Sua visão em sala de aula com alunos, né? Como é isso? Todo o corpo dança, o respeito ao corpo. Como fica essa questão dentro da metodologia, que é uma metodologia para balé clássico? Certo. Eu gosto muito dessa visão que a Royal traz pra gente como professor, porque assim, isso que você falou, você vai ter vários físicos numa mesma sala, né? E aí, somente brasileiro, né, Michele? O corpo brasileiro é outro corpo. Todo mundo são várias né? Então, o que acontece? Eles dão pra gente esse ensino que a gente vai ter o olhar para cada aluno, para cada tipo físico, né? E você vai desenvolver o potencial de cada um. Então, dentro do que você precisa mostrar no exame, do que aquele aluno tem que chegar no exame para demonstrar para a examinadora, ele vai mostrar com o potencial que ele tem, o melhor que ele consegue fazer. Então, a gente vai explorar o melhor daquele aluno, independente se ele tem um físico longilíneo, se ele não tem, né? E que a ideia, o que a gente aprende dentro do trabalho da Royal é que todos os alunos podem fazer, todos os alunos devem fazer para a gente, no primeiro passo, as pessoas têm que dançar, né, porque gostam, elas gostam da dança. Então, a gente não pode fazer com que isso seja uma tortura para aquela pessoa, né? Então, isso é muito bacana, porque você consegue trabalhar com todos os corpos e eles conseguem atingir uma melhora muito grande porque eles se sentem acolhidos, né? Os alunos, por aquele olhar, né? Por esse olhar. E é o que nem foi o que aconteceu comigo, por exemplo, no início, né? Eu comecei num processo que eu não conhecia, e aí, por conta de um trabalho que foi feito, eu fui desenvolvendo, e hoje sou professora, sou bailarina, dentro da formação da Royal Academy, né? Isso é muito bacana, é muito valioso, né? O respeito ao corpo do aluno, isso deve existir sempre, né? Em qualquer didática, em qualquer processo pedagógico, nessa relação aluno-professor. O professor deve tirar do aluno e trabalhar no aluno suas potencialidades, né? E eu acho que é isso que é feito dentro da Royal. Me parece que ela tem uma visão que é olhar para as potencialidades daquele aluno, né? E não ficar preocupado com limitações, porque, como eu digo sempre também, limitados nós já somos. Temos um corpo, temos uma limitação. Enfim, eu vejo que tem muito disso na Royal, né? Esse olhar que ele é amplo, ele não é limitador, ele é potencializador, potencializa, até admitindo qualquer corpo, porque você pode ir para várias vertentes. Tem aquele, né, Michele, que quer seguir vida de bailarino profissional, companhias, não é? E aí precisa do corpo longilíneo, vamos combinar, tem que ser aquele corpo. Né? Existe um estereótipo, não é isso? Exato. Então, você vai desenvolver o aluno, quanto aluno estudante, você vai desenvolvendo aquele aluno. Mas você desenvolve todos os alunos. Então, aquele aluno que vai ser bailarino profissional dentro da Royal Academy, ele vai ser encaminhado para bailarino profissional. Ele vai ter esse auxílio, esse olhar do professor, né? Os alunos que vão ser alunos de dança porque amam a dança também vão ter esse olhar. Os alunos que vão querer ser professores também vão ter esse olhar, né? E então todos têm essa oportunidade dentro do processo de crescer dentro do processo da Royal Academy. Não é uma coisa fechada,
né, só para um tipo de alunos, de bailarinos, né, só para uma mesma formação. Sim, e um trabalho que eu gosto de desenvolver muito na dança educativa, que é aplicado em colégios, né, em escolas, é, é essa coisa que a dança tem de trabalhar o autoconhecimento do aluno, né? Quanto mais você mobiliza o seu corpo, você mais se conhece, né? Você se autoconhece. Porque o movimento corporal traz isso, esse autoconhecimento. Você passa a entender o quanto o seu braço se movimenta, o quanto sua perna se movimenta, o quanto de flexibilidade você tem, não é? O quanto de força você tem. E esse autoconhecimento é muito importante porque cria uma autoconfiança no aluno. E quando o aluno tem essa autoconfiança, ele tem poder, ele se empodera, né? Ele se sente poderoso e consegue tudo, não é verdade? Eu acho que é por aí a linha também. Sim, exato, porque que nem para você ter uma ideia, os exames da Royal, a gente tem, né, esses exames de nota e o exame conceitual. E esse exame de nota, eu posso colocar alunos a partir de 6 anos. Então, uma criança com 6 anos de idade, ela vai entrar numa sala sozinha ou num grupo de 4 crianças da mesma idade dela para fazer uma avaliação com uma examinadora que não fala a língua dela normalmente, né? E não a conhece, né? A pessoa que talvez ela tenha tido, que normalmente ela tem um contato maior, talvez seja o pianista, mas o pianista também não vai conversar com ela na sala, então ela vai entrar sozinha. Vamos pensar assim, ela e as 3 amigas ou os amigos. Então, esse preparo emocional é muito bacana, a forma como é feito dentro da Royal Academy, porque os pequenos já vêm e já vão desenvolvendo e vai dando essa segurança. Você cresce uma pessoa emocionalmente mais segura. Então, você vai fazer uma audição, né? Que nem a gente tem as audições para os musicais, para as companhias de dança. Então você tem aquela segurança emocional, você sabe o que você pode oferecer. E aí você vai lá e mostra, né? Você dança a sequência da coreografia para o coreógrafo, né? Para entrar naquele grupo, naquela companhia. Então isso é muito legal, assim, esse respaldo é muito bom. E você trouxe uma coisa tão importante que é o fato de uma criança com 6 anos já entrar numa sala de exame, né, com uma banca ali examinadora. Isso é de extrema importância, porque de verdade, se a gente for pensar na linha de desenvolvimento do ser humano, com 6 anos de idade, a criança está desenvolvendo, concluindo o desenvolvimento do seu ego, indo para o seu superego, não é verdade? Então, assim, ela está traçando questões fora dela, né? Sim. Ela está começando a traçar questões fora dela, questões que são mais sociais. E, de cara, ela está trabalhando ainda isso dentro de si. Ela já vai para um processo com essa pouca idade para enfrentar uma banca, talvez até, como você disse, sozinha. Isso é um enfrentamento, né? E a criança, ela tem esse poder, ela é tão solta, né? Ela ainda não tem nenhuma trava, nenhuma amarra social, porque ela ainda está formando isso nessa idade, não é verdade? E ela se solta na sala, e ela acaba acontecendo tudo isso, esse autoconhecimento dela, esse foco, ela aprende a focar, isso é muito importante. Muito importante. A gente como professora, a gente tem todo esse trabalho de saber como fazer, de aprender como fazer esse processo com essa criança, com esse adolescente, com esse adulto, né? Sim. Que ele se sinta à vontade o suficiente para entrar na sala e sair da sala mais feliz do que ele entrou. Né? Ele fala, gente, eu dancei para a examinadora e ela sorriu para mim e aquilo foi bom, né? Então a gente às vezes as crianças saem, ano que vem quero fazer de novo. Então isso é muito legal, porque é uma experiência prazerosa para elas, né? E marca, né? São ações, atitudes da vida que marcam a pessoa. E se marcou positivamente, que bom, né? E a gente percebe que a Royal tem esse cuidado.
Isso me agrada muito, eu gosto muito da metodologia por conta dessas questões, que são bem humanistas, vem de encontro ao que eu gosto e acabo praticando no espaço Dança e Vida também. Então isso é muito importante mesmo, legal. Michele, nós já tínhamos perguntado da outra vez, mas tem pessoas aqui diferentes. Eu quero que você explique o Arad. O Arad é uma coisa muito interessante. É bacana. O Arad, ele quer dizer Associate a Royal Academy of Dance. Eu recebi o Arad, né? Hoje eu sou Michele Marcondes Arad, é uma sigla, né? Sim. Eu uso no final do meu nome artístico. Eu recebi essa sigla devido ao tempo como se diz, ao tempo e à quantidade, ao manter durante muitos anos o processo da Royal Academy de desenvolvimento. Então, assim, desde que eu comecei lá no 3º grau, né, no Grade 3, eu vim fazendo os exames, depois eu fui me aprimorando, fazendo os exames de professora, depois fiz os exames vocacionais, que são os exames para profissional, bailarino profissional, fiz até o final, fiz o último exame, que era o Advanced 2, né? É ainda, desculpa. E continuei. Depois que eu fiz os exames, eu continuei colocando os alunos para exame, preparando alunos da escola, que nem no Dança e Vida, que nem a gente faz, ou de outras escolas, dando assessoria, então eu colocava os alunos. E aí, no ano passado, eu recebi um reconhecimento. Isto, devido ao trabalho, ao tempo de serviço, porque assim, de serviços prestados para a academia. Porque quando você faz os exames da Royal, você tem um número, como se fosse um RG, que a gente chama de membership, né? E esse número vem com você desde que você começou. Nesse número vai registrando tudo o que você fez dentro da Royal Academy. Então, se qualquer pessoa que fizer trabalhos, fizer os exames da Royal Academy e um dia, por exemplo, eu vou para Londres, chego lá em Londres, eu dou o meu número, eles têm todo o meu registro de notas dos exames que eu fiz, se eu for professora, notas dos exames dos alunos que eu coloquei para exame, que eu escrevi, né? E aí a gente vai tendo esse registro. Então eles vão acompanhando você, professor, e você, bailarino, né? Você, profissional de dança, eles vão acompanhando através do processo que você desenvolve. E no meu caso, aí eles foram acompanhando também pelo processo de professora. E aí, o ano passado, eu recebi esse reconhecimento pela Royal Academy, né? O que é muito bacana pra gente, professor, porque você fala, cara, eu tô no Brasil, eles estão em Londres, né? A gente acha que é distante, a gente acha que eles não estão vendo. E isso é que é legal, eles estão vendo, eles estão acompanhando você, quando você... Né? Então, a gente tem todo um processo de acompanhamento da Royal, da sede da Royal Academy, né? Para te dar um respaldo, porque nem para você ter uma segurança. E dar uma segurança, né, Michele, de que você está realizando um bom trabalho, porque você tem esse feedback. Exato, porque assim, a gente tem, todos os professores da Royal, a gente se forma professor e depois a gente tem cursos ao longo dos anos. Então, todos os anos, a gente tem uma quantidade de horas e a gente tem que fazer cursos de dança dentro da Royal Academy e fora da Royal Academy. Então, eu posso fazer os cursos da Royal Academy que ela promove, que são cursos da própria metodologia, dos passos, ou cursos de caráter, cursos da parte de música, do ensino, e eu posso fazer outros cursos também. Então, eles vão somando em paralelo. Então, todo ano eu tenho que preencher um documento dizendo para a Royal Academy que eu fiz os cursos neste ano, como uma especialização, né? Então, eles vão te acompanhando e vão te avaliando. E conforme os alunos, a gente vai tendo avaliação positiva do nosso trabalho. Se você tem alunos que vão tendo notas bacanas, vão se saindo bem nos exames, você tem uma sequência, ok, legal. Aí
você vai tendo esse acompanhamento, que é isso que eu falei, a gente acha que a Royal não tá vendo a gente, porque a gente tá muito longe, né? Mas não, eles estão acompanhando sim, né? Haja visto que nem eu recebi essa gratificação, esse reconhecimento, e eu não esperava. Chegou no meu e-mail um comunicado, e depois eu recebi um certificado, né? E você fica assim, você fala, cara, é muito bacana, é muito legal. Então, esse acompanhamento que você tem, né, dentro da metodologia é muito importante para o desenvolvimento do professor e para o desenvolvimento dos alunos daquele professor. Não é só assim, eu me formei e pronto. E aí eu dou aula e pronto, e acabou. Não, você tem... É uma metodologia que se preocupa com a formação do professor, né? Sim, sim, exato. E do bailarino profissional também, porque ele vai dando respaldo para aquele aluno que é profissional, e conforme ele vai chegando nos últimos níveis, ele tem um respaldo de encaminhamento. Fala, olha, você foi por aqui, então agora você pode seguir para esse próximo passo. Né? Então, eles estão olhando, é isso que a gente está falando, eles olham, todos os alunos, todos os professores estão acompanhados de perto, mesmo a gente achando que não, que eles estão longe, sim, né? E o Luiz está falando aqui que, que isso incentiva, né, a dar continuidade ao trabalho, né? Isso é um incentivo, né? E é verdade. Porque você vai vendo o resultado e você fala, nossa, que legal, então vamos, gente, olha, e aí os alunos ficam contentes, né, ficam felizes, fala, caramba, que bacana, então vamos, olha, o ano que vem estamos aí, vamos fazer a próxima preparação, e vamos para tal parte, então a gente vai galgando os degraus, né? Exatamente. E o El tá te perguntando, qual é o seu outro sonho fora dançar um duo com ele? Ai, gente, outro sonho é fazer suas aulas, que eu só fico olhando de longe lá e a gente sempre acaba tendo outras coisas, não consigo fazer, mas vamos fazer sim. E a história que ela contou aqui no começo, ela começou no jazz, viu, Well? Pois é verdade, né? Eu comecei lá no jazz. Depois, quando eu me formei como professora, eu tive alguns trabalhos dentro do jazz, do contemporâneo, e hoje eu trabalho dançando também o tango, né? Então, eu danço tango, tenho o balé e tenho as aulas eu vou dando de professora. Então... e você trouxe o tango agora para a sua vida, né? Já que você mencionou aí. E como que tá o tango? Tá bom? Tá desenvolvendo? É uma coisa que tá agregando valor também? Sim, porque faz parte da dança, né? E aí, para você ter ideia, assim, dentro do trabalho da Royal, tem músicas que são tangos, e é muito bacana. E aí a gente vai ouvindo e eu falo, nossa, olha, gente, essa música aqui é X música de tal compositor. Então a gente tem esse conhecimento que agrega para os alunos dentro do balé, dentro da Royal Academy, né? Às vezes eu brinco muito com as meninas no Dance Vida mesmo. Elas vão fazer um passo, eu falo, gente, isso tem no tango, no balé não é assim, né? E aí elas vão acrescentando os trabalhos. Mas é muito bom, porque todo esse trabalho que a Royal me deu, de base, de professora, de bailarina, de postura, a parte de construção foi muito importante, Elu. Porque a gente tem essa questão do professor ter esse olhar com cuidado para um aluno, não é um excesso de zelo, né? A gente aprende a ter esse cuidado com os alunos, esse olhar que, é uma pessoa e ela é importante, né? Todos os alunos são importantes. Então, sim, né? Olha para ele, olha para ele, olha para ele, olha para ele, não olha só para um aluno, né? E isso você vê os alunos crescendo, você vê eles desenvolvendo, é muito gratificante como professor, e você vai vendo que o trabalho dá certo, né? Você fala, nossa, gente, é muito realizador, né? Sim, e você percebe também isso.
quando o aluno te dá essa devolutiva, né? Porque a gente tem essa devolutiva do aluno, que é muito bom, né? Sim, sim. É um reconhecimento, realmente, mesmo do próprio aluno. A gente está indo para o final. Poxa. Passa rápido, né? Muito rápido, muito rápido, muito rápido. Somente quando o papo é bom. Sim. Michele, eu sempre solicito para deixar aqui uma mensagem para quem está aqui nos ouvindo. O que você pode dizer? Deixar uma mensagem para o pessoal que está aqui com a gente hoje. Certo. Primeiro agradecer, né, você, Elô, pela live, pelo processo todo de diretora da escola do Dança e Vida, né? A gente já trabalha lá, eu já trabalho com você há um tempo e a gente, obrigada por acreditar aí no processo, a gente vai aprendendo juntos os trabalhos, né? E para as pessoas que estão assistindo, os alunos, né? Escutem seus professores, né? Façam o que seus professores, por mais doidos que eles sejam às vezes, né? Tentem fazer aquilo que ele está pedindo, porque é aquilo que ele está pedindo que vai te ajudar a crescer, que vai te ajudar a desenvolver, né? E para os professores, continuem com esse olhar, né? Tenham esse olhar para o aluno. Cada aluno é um aluno. Então, independente se você tem um aluno maravilhoso ou se você tem aquele aluno que faz balé, que faz dança porque ele gosta. Ele não quer ser bailarino profissional, ele quer fazer balé para ser feliz. Então, assim, o olhar tem que ser para todos, né? E todos eles vão sair felizes e cada um se realizando na sua área, né? É isso. E para os pais, né? Que nem meus pais, minha mãe que me incentivou pra caramba, meu pai também, né? Os pais, incentivem os filhos. Coloquem os filhos de vocês para dançar, porque eles vão... É a arte, né? A arte é muito importante para as pessoas. Eu fico emocionada de falar, porque foi muito... eu tive os meus pais muito perto de mim, dentro da dança, dentro do balé, né? E para mim é muito importante isso. E é bom, a gente fica emocionado, né? E é isso, gente. Muito obrigada. Falou muito bem, Michele. Obrigada. E é isso mesmo, é isso mesmo. Os pais que estiverem aqui ouvindo, ou passem isso para frente, a Michele trouxe isso muito bem, lembrou muito bem. É muito importante o apoio da família, né, na construção do desenvolvimento da criança ou do adolescente, seja na área da dança ou seja em qualquer área que esse adolescente ou essa criança queira, né? Então, obrigado, Michele, obrigado aí pelo trabalho, obrigado aqui pela live, obrigado por trocar essa ideia aqui com a gente e engrandecer mais ainda essa estrutura toda que nós trouxemos esse mês e estamos finalizando com você. Quero agradecer o Luiz, que está aqui presente com a gente, esse mentor grandioso aí, que o Brasil conhece, o Luiz. Obrigado pela sua presença aí, obrigado pela presença de todos que vieram aqui nos ouvir. Mais uma sexta-feira às 18 horas. Obrigado a todos, gente. Obrigada, Michele. Tudo de bom para você, tá bom, querida? Obrigada, gente. Beijo. Pessoal, então aqui a gente vai encerrar, que é o que nos move, é o que me move, é o que move o Dança e Vida, é nisso que eu creio, é isso que eu acredito, é isso que eu quero levar para frente, é a minha missão de vida, transformar a vida de crianças e adolescentes, para que elas possam fazer boas e grandes escolhas nos seus futuros. E isso tudo através da arte do movimento corporal. Beijo para vocês.